Você sabe a diferença entre tribulação, provação e tentação? Olá pessoal, tudo tranquilo? Me chamo Alex Marcos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreva nesse exato momento, deixe o seu like e ajude a divulgar esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a diferença entre tribulação, provação e tentação. Essas que são palavras muito utilizadas na chamada batalha espiritual e fazem parte do sofrimento do cristão. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Por isso, se você é cristão, se você é filho de Deus, em algum momento você já passou por tribulação, em algum momento você já passou por provações e em algum momento você já foi tentado. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então fique até o final, que esse vídeo é muito esclarecedor para você. Para a gente adentrar diretamente esse assunto, é preciso compreender que a vida do cristão nem sempre é vida fácil. Vida de crente não é vida fácil. O crente sempre passa por situações tão complicadas, passa por aflições, ele passa por perseguições, ele sofre calúnia, difamações. Mas afinal de contas, o que é tribulação? Às vezes as pessoas confundem esses termos. Tribulação e provação, para início de conversa, são a mesma coisa. Tribulação e provação são as mesmas coisas. E o que significa tribulação? Eu vou me ater principalmente a essa palavra, tribulação. Tribulação é qualquer sofrimento que você passa por causa de sua fé em Jesus. Só por causa de sua fé em Jesus. Qualquer outro sofrimento que não for por causa da fé em Jesus não é tribulação. Pode ser qualquer outro tipo de sofrimento, porém tribulação não é. E você sabe a origem da palavra tribulação? A palavra tribulação ela vem de uma palavrinha em latim chamada tribulum. O tribulum era um objeto, era um instrumento que os agricultores do Império Romano utilizavam para descascar os cereais. Era uma pedra com a qual se pressionavam os grãos para que a casca daqueles grãos fossem quebrados e o que restasse fosse de fato o material que o agricultor queria, o produto que o agricultor queria, que era o grão de verdade. E esse é o sentido de tribulação na Bíblia. É quando Deus nos quebranta, é quando Deus nos amassa, é quando Deus nos pressiona para que a casca que não serve para Deus seja jogada fora e o que sobre para ele seja de fato aquilo que ele quer, ou seja, a nossa essência. E conforme eu falei anteriormente, nem todo sofrimento que se passa é tribulação. Existe aquele sofrimento que você passa por conta de uma escolha errada que você fez. É a chamada lei da semeadura. Inclusive eu gravei um vídeo, acho que 2 meses atrás, falando tudo que você precisa saber sobre a lei da semeadura. Clique nesse card aqui em cima para você compreender melhor. Uma coisa que eu percebo é que às vezes tem pessoas que estão num sofrimento terrível, achando que é tribulação da parte de Deus, quando na verdade são consequências de atitudes erradas que essa pessoa tomou lá no passado. Essas consequências elas surgem por conta de um erro que a pessoa cometeu. A tribulação, de modo contrário, ela só acontece quando você está fazendo a coisa certa. Você não merece a tribulação, você não fez por onde para merecer, porém ela vem. Você vai ver que na prática nenhuma pessoa que não tem compromisso com Deus, a pessoa que não ora, a pessoa que não jejua, essas pessoas não são atribuladas. Agora, aquelas pessoas que se consagram a Deus, que se santificam a Deus, que amam a Deus de todo o coração e fazem a coisa certa, são sobre essas pessoas que a tribulação vem. E quem é o agente causador da tribulação? O agente causador da tribulação é o próprio Deus. Deus usa a tribulação para nos triturar, como eu já falei. Ele usa a tribulação para remover de nós aquela casca que não está muito legal, que não está agradando ele e que somente a tribulação é o meio eficaz de que isso seja removido. Então, o agente causador da tribulação é Deus, não é Satanás e não é você. E é preciso entender que a tribulação ela não vem sem propósito. Toda tribulação que você passa, ela vem com um propósito designado por Deus. E o propósito designado por Deus é o de glorificação. Toda pessoa que passa por tribulação, ao final da tribulação, ele é recompensado, ele adquire experiência, ele adquire a paciência, ele adquire muito mais intimidade com Deus. Então, a tribulação ela não vem à toa. Agora, especificamente, na vida prática, o que é a tribulação? Por exemplo, a pessoa que está fazendo as coisas tudo certo, é uma pessoa honesta, mas de repente ela é caluniada, isso aí é tribulação. Uma pessoa que está fazendo tudo corretamente diante de Deus, diante dos homens, e ela é humilhada diante das pessoas, isso aí é tribulação. Uma pessoa que sofre com difamação, mesmo tendo um caráter abençoado, mesmo tendo um caráter santo, e essa pessoa sofre difamação, isso aí é tribulação. E uma outra coisa que precisa ser dita para finalizar essa parte da tribulação é que a tribulação ela pode doer muito, ela pode te quebrar, ela pode te esmagar, porém ela não te mata. Deus não coloca a tribulação na tua vida com o propósito de prejudicar. A tribulação que você está passando é para que resulte para você em um
peso eterno de glória. A tribulação resulta em glória. Se você está passando por tribulação nesse momento, fica quieto, clame, busque a Deus, porque vai passar. A tribulação passa. Agora, a consequência de ações erradas que você faz, esse sofrimento que você está colhendo por conta de escolhas erradas, cuidado, porque ele pode ser para a vida toda. A tribulação não. A tribulação ela tem um prazo de validade. Um dia ela passa. Agora, consequência de ações erradas pode ser que dê um problema para a vida toda. Eu vou te dar um exemplo na prática do que esse sofrimento que você pode carregar pro resto da vida. Imagine que você esteja namorando com uma pessoa e essa pessoa está acostumada a te maltratar, essa pessoa nunca te respeitou e você sabe disso. Se você tentar levar esse relacionamento para frente, mesmo sabendo disso, e culminar no casamento, pode ter certeza que o resto da tua vida vai ser um casamento de problema. O resto da tua vida vai ser um casamento de tristeza, de maldição, até que a morte os separe. Por isso, muito cuidado. Tem muita gente que está passando por dificuldade no seu casamento e acha que é provação de Deus, acha que é tribulação de Deus. Não é. Se você sabia que a pessoa com quem você estava namorando era uma pessoa que não presta e você seguiu mesmo assim esse namoro para frente e casou, é problema seu. Agora você vai ter que pedir orientação para Deus para resistir. Agora que já falamos de tribulação, vamos definir o que é tentação. Tentação é toda sedução que você sente por uma coisa muito atraente, porém proibida. A tentação sempre gira em torno de coisas que você sabe que é errado fazer. E quem é o agente da tentação? De onde é que surge a tentação? É preciso entender primeiro que Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. Por isso, se tem um cara aí na esquina todo bombadão que está te seduzindo, não é Deus que está colocando ele no teu caminho, não. Pode ser coisa do teu próprio instinto e pode ser o próprio diabo que está colocando uma pessoa para querer te derrubar. Então a tentação ela não vem de Deus. A tentação ela tem origem no diabo. O diabo lá em Mateus capítulo 4 ele é tido como o tentador. Ele tem muitos adjetivos. O próprio nome diabo significa acusador. Satanás significa adversário. E ele é considerado também como o tentador. Aquele que tenta as pessoas, aquele que tentou Jesus. A tentação também ela tem origem no próprio coração. Se você ler lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, você vai ver que a tentação ela surge no próprio coração humano. Os nossos desejos, que o apóstolo Tiago chama de concupiscência, ele acaba fazendo com que a gente se sinta atraído para fazer coisas que não é para fazer, que é proibido fazer, mas que aparentemente é muito bom de fazer. Pessoal, o pecado é uma coisa muito gostosa. Você tem que concordar comigo que o pecado é uma coisa muito atraente. Ou você acha que aquele fruto lá no Jardim do Éden era uma fruta bichada, era uma fruta podre. Não era. Era a melhor fruta que aparecia aos olhos. Era uma fruta deliciosa e por isso Adão e Eva comeram. Assim mesmo é o pecado. O pecado nunca se apresenta como uma coisa podre. O pecado se apresenta como se fosse a solução para o teu problema. E é bem aí que o diabo entra. Você precisa entender uma coisa. O diabo, ele conhece todas as tuas necessidades. O diabo, ele conhece teu ponto fraco. Ele sabe do que você gosta, ele sabe do que você sente falta, ele sabe do que você precisa. Quando você mais precisa, é aí que ele aparece oferecendo uma possível solução para a tua necessidade. A solução que o diabo oferece é o próprio pecado. E o pecado, ele é atraente aos olhos. E quando você está naquele momento de tentação, você percebe que o pecado, ele passa a impressão de que ele vai satisfazer as tuas necessidades e resolver o teu problema. Porém, é pura sedução. Quando você morde, é uma isca que te fisga e te leva para a perdição. Isso é tentação. Quando você é seduzido ou por Satanás ou pelos teus próprios desejos para fazer a coisa errada. Outra coisa que você precisa compreender é que a provação, a tribulação, ela vem para te edificar. A tentação, do contrário, ela vem para te derrubar. Ela vem para a tua perdição. E uma coisa que precisa também ser deixado bem claro é que você nunca é tentado a fazer uma coisa que você não gosta. O diabo nunca te oferece uma coisa que você não sente vontade de fazer. Por exemplo, suponha que você seja um jovem normal. Se você for uma pessoa normal, no auge da sua idade, na sua juventude, com certeza você vai sentir desejo sexual. Suponha que você seja um jovem de sexo masculino. Você vai sentir atração por mulheres. E se você tem algum tipo de vício nessa área sexual, adivinha onde é que o diabo vai te atentar? Adivinha onde é que o diabo vai te perseguir? Ele vai te atentar exatamente nessa área que você é muito fraco. Se você gosta de mulher, meu irmão, o diabo não vai te mandar outra coisa não, ele vai te mandar mulher, porque ele sabe que é isso que você gosta. Então, ele nunca vai te oferecer uma coisa da qual você não tem necessidade. Quando Jesus estava lá no deserto, ele sentiu fome. E o que foi que o diabo ofereceu para ele?
O diabo ofereceu alguma coisa que ele não estava precisando? De modo algum. O diabo ofereceu para Jesus aquilo que ele estava precisando, desafiando ainda. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães para te comer, que você está com fome. Você precisa conhecer o teu inimigo, você precisa conhecer quem é o diabo, porque ele te conhece. O diabo conhece cada necessidade que você sente. O diabo sabe tudo que você precisa. Ele conhece as tuas necessidades, ele te conhece muito bem. E por isso, ele só vai te oferecer aquilo que você tem necessidade, aquilo que é atraente, aquilo que você acha que é gostoso, aquilo que você acha que é atraente, é isso que ele vai te oferecer. E como você pode fazer para vencer a tentação? A tribulação você vence através da oração e da perseverança. A tentação você vence fugindo. Nunca tente enfrentar a tentação, nunca tente resistir ou dar de frente com a tentação. Como é que você acha que vai vencer a tentação daquela garota que do outro lado da rua está te tentando todo dia, te seduzindo? Como é que você vai vencer? É passando todo dia na casa dela, pegando o WhatsApp dela, é criando intimidade ou é evitando falar com ela? Querido, tentação não se enfrenta, tentação se foge. Isso pode parecer covardia, pode parecer fraqueza, pode até chamar você de fresco, não tem problema. Você sabe da história de José do Egito. Você sabe que ele fugiu da esposa de Faraó, que estava tirando a roupa dele. Ele saiu correndo. Ele foi considerado como um frouxo, como fraco. Mas aquilo ali foi um ato de fé. Se ele tivesse resistido, se ele tivesse dado brecha, ele teria caído. Você sabe que Daniel, ele recusou a deliciosa iguaria do rei. Cara, pense, você recusar a proposta do presidente de te oferecer um jantar. Você recusa esse jantar. Foi o que Daniel fez. Ao diabo você deve resistir. Agora a tentação, meu irmão, foge que é perigo. Foge que você vai se ferrar se você for tentar enfrentar. Sabe por quê? Meu irmão, não existe ninguém forte para a tentação. Você só é tentado no teu ponto fraco. Entenda isso. Você só é tentado no teu ponto fraco. Não tem ninguém forte para a tentação. O melhor que você faz é fugir. As pessoas vão chamar você de covarde, vão dizer que você é um frouxo, que você é um fresco. Não liga, você estará dando um ato de fé e estará salvando a tua alma da perdição eterna. Entenda isso. E aí ficou claro para você a diferença entre tribulação e tentação? Lembrando que tribulação e provação é a mesma coisa. Tribulação e provação é qualquer sofrimento que você passa em nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé em Jesus Cristo. A tribulação, repetindo, ela só ocorre quando você está fazendo a coisa certa. Consequências de escolhas erradas que você faz, que você vai colher no futuro, sofrimento consequentes disso não é tribulação. Por fim, tentação é uma obra do Satanás, que ele pode vir pessoalmente, ele pode utilizar também outras pessoas para te tentar, para te seduzir, para fazer você cair. E a tentação ela também tem origem no próprio coração do homem. Às vezes não é o diabo que manda uma pessoa para no teu caminho. Às vezes é você mesmo que se sente seduzido sem nem precisar do diabo estar ali por perto para te atentar. Mas tenha muito cuidado. Tem luta que a gente só vence se a gente fugir. E tem luta que a gente só vence se a gente enfrentar. A tentação é uma dessas lutas que você só vence fugindo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo edificou você, se esse vídeo abençoou a sua vida, por favor, compartilhe com alguém que você acha que vai ser edificado também. Dito isto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.